Estamos recebendo a nossa amiga Beth, que hoje vai passar para a gente a leitura do Evangelho, a introdução. Muito obrigado, Beth, e sejam bem-vindos. Obrigado, e é isso aí. Boa noite, amigos queridos. Eu convido a todos, elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, acerenando a nossa mente, para que possamos receber a inspiração do mais alto e entender essa maravilhosa doutrina espírita que tanto nos esclarece, tanto nos fortalece, tanto nos consola. Então, pedimos o amparo da espiritualidade, dos mentores amigos do SEAC e dos nossos mentores também. Que assim seja. Então, hoje nós vamos falar sobre o controle universal dos ensinamentos dos espíritos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, e cujo título é Autoridade da Doutrina Espírita, controle universal do ensino dos espíritos. Então, no século XIX, a revelação dos espíritos aconteceu em várias partes do planeta, com a ajuda de muitos médiuns. Allan Kardec escreveu: a experiência prova que, quando um novo princípio deve ser revelado, ele é ensinado espontaneamente, ao mesmo tempo, em diferentes lugares, e de maneira idêntica, se não na forma, pelo menos quanto ao conteúdo. Então, esses princípios novos, eles foram revelados de forma espontânea pelos espíritos, ao mesmo tempo, em diferentes lugares, não exatamente com as mesmas palavras, mas com o mesmo conteúdo. Então, quais foram os princípios da doutrina espírita que eles nos trouxeram? A existência de Deus, Criador de tudo, a imortalidade da alma, a comunicação entre desencarnados e encarnados, a pluralidade das existências, ou seja, as nossas muitas encarnações, a pluralidade dos mundos habitados, como Jesus nos disse, há muitas moradas na casa do Pai. Então, nós vamos ler aqui na página 18 um texto escrito por Allan Kardec, né? Esta é a base em que nos apoiamos, ou seja, o controle da universalidade dos ensinos dos espíritos, né? Então, esta é a base em que nos apoiamos para formular um princípio da doutrina. Qualquer um desses princípios, né, que dissemos aqui, que elencamos, existem outros princípios. Não é por concordar ele com as nossas ideias que o damos como verdadeiro. Então, se vem uma mensagem que a gente até concorda, mas não é por isso que ele vai ser verdadeiro. Não nos colocamos absolutamente como árbitro supremo da verdade. E não dizemos a ninguém, crede em tal coisa, porque nós vô-la dizemos. Ou seja, não é porque Allan Kardec eventualmente acreditasse numa mensagem ou na outra, sem esse controle universal, que ele iria divulgar. Nossa opinião não é, aos nossos próprios olhos, mais do que uma opinião pessoal, que pode ser justa ou falsa. Não somos mais infalíveis do que os outros. Todos ainda estamos uma longa jornada rumo à perfeição relativa, porque absoluta só Deus, né? E não é também porque um princípio nos foi ensinado que o consideramos verdadeiro, mas porque ele recebeu a sanção da concordância. Então, Allan Kardec enfatiza nesse parágrafo que não é uma opinião pessoal desta ou daquela pessoa, deste ou daquele espírito que vai a ser aceito no corpo da doutrina espírita. Porque as opiniões podem ser certas ou erradas, porque nós ainda somos infalíveis. E na continuidade, no parágrafo seguinte, na página 19,
Na nossa posição, recebendo as comunicações de cerca de 1.000 centros espíritas sérios espalhados pelos mais diversos pontos do globo, estamos em condições de ver quais os princípios sobre que essa concordância se estabelece. É esta observação que nos tem guiado até hoje. E é igualmente ela que nos guiará através dos novos campos que o Espiritismo está convocado a explorar. É assim que, estudando atentamente as comunicações recebidas de diversos lugares, tanto da França como do exterior, reconhecemos pela natureza toda especial das revelações que há uma tendência para entrar numa nova via e que chegou o momento de se dar um passo à frente, porque a doutrina espírita é a terceira revelação, primeira Moisés, segunda a Boa Nova de Jesus, e a doutrina espírita é a terceira revelação que foi prometida por Jesus quando esteve encarnado aqui conosco. Prossegue Allan Kardec. Essas revelações, formuladas às vezes com palavras veladas, assim, meio que não tão claras, né? Passaram quase sempre despercebidas para muitos daqueles que as obtiveram, e muitos outros acreditaram tê-las recebido sozinhos. Então, o médium recebia uma mensagem e ele nem sabia exatamente o que ele estava escrevendo. Palavras veladas, talvez fugiam ao conhecimento dele, e, no entanto, quando todas essas cartas, porque naquele tempo era tudo pelo correio, né, chegavam, elas acabavam formando um assunto coeso. Então, tomadas isoladamente, essas mensagens trazidas pela espiritualidade, elas seriam para nós sem valor. Se fosse só um espírito como um médium, mas, né, tomadas, no geral, somente a consciência, a coincidência lhes confere gravidade. Então, várias mensagens, todas coincidindo no seu conteúdo, é que traziam essa validade. Depois, quando chega o momento de publicá-las, porque Allan Kardec publicou os livros da codificação, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, né? Então, depois, quando chega o momento de publicá-las, cada um se lembrará de haver recebido instruções no mesmo sentido. Então, é o médium, né? Ele tem lá a mensagem que ele recebeu, mandou por carta para Allan Kardec, e depois vê o que ele escreveu publicado dentro de um assunto mais amplificado. Ele fala: olha, isso daqui fui eu que recebi, né? É esse o movimento geral que observamos e estudamos com a assistência dos nossos guias espirituais e que nos ajuda a avaliar a oportunidade de fazermos uma coisa ou de nos abstermos. Então, além de tudo, Allan Kardec tinha toda a ajuda de uma equipe imensa do plano, de espíritos altamente evoluídos, coordenados por espírito de verdade, que muitos acreditam ser o próprio Jesus, que os inspiravam para, isso daí você acolhe, isso daí você não acolhe. Então, nesse trecho aqui, né, o Allan Kardec diz que um princípio, só, ou seja, por exemplo, o ensinamento da reencarnação, da comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual, os mundos habitados. Então, um princípio só é aceito, escreveu Allan Kardec, se passar pelo crivo da concordância do ensino desses espíritos. Então, isso foi um filtro. Muitos espíritos ensinando a mesma coisa a vários médios que moravam na França e mesmo em outros países do mundo todo, né?
Então, uma mensagem ditada por um espírito, por um determinado médium, precisava estar de acordo, não podia ser contraditório, com outras mensagens de outros médios, e esses médios não se conheciam, eles não tinham contato entre si, né? Porque não é como hoje. Hoje tem a internet, é fácil a gente entrar em contato com qualquer pessoa do mundo inteiro. Põe lá no Google, né? E acha qualquer coisa. Mas naquele tempo, não. Era tudo por carta, tudo vinha ao encontro de Allan Kardec. E aí essas mensagens, elas eram semelhantes no fundo, disse Allan Kardec, e não na forma. Quer dizer, no fundo, a essência do ensinamento era a mesma, apesar de vir escrita em linguagens diferentes, mesmo em idiomas diferentes. Então, esse controle universal dos ensinos dos espíritos foi um método científico usado por Allan Kardec na codificação espírita, porque Allan Kardec também era um cientista. Então, esse método científico, esse controle universal, foi um critério muito seguro para evitar acolher mensagens contraditórias. E, afinal, ele mesmo escreveu que os espíritos não sabem tudo, eles ainda não são perfeitos, só Deus sabe tudo, né? Eles podem enganar os médios, ou eles podem enganar-se, eles estarem enganados e nem perceberem. Além disso, tem as opiniões pessoais, o modo de ver a vida, o mundo, que é diferente para cada um, inclusive para os espíritos. E também havia os espíritos mistificadores, os espíritos brincalhões, os pseudo-sábios, que, lógico, queriam atrapalhar a vinda da terceira revelação. Então, Allan Kardec resumiu dizendo que para toda a publicação dos livros da codificação, ele usou dois controles. O primeiro controle, que ele enfatizou em muitas das suas dos livros, né, é a análise das mensagens pela razão. Quer dizer, as mensagens, elas passavam pelo crivo da lógica, do raciocínio. Esse foi o primeiro controle. E o segundo controle foi esse, é a opinião da maioria, ou seja, esse controle universal, né, dos vários espíritos. Por isso que Allan Kardec recebeu esse apelido de bom senso encarnado. Foi Camille Flammarion, um astrônomo, ele era amigo de Allan Kardec, ele ajudou muito na divulgação do espiritismo, e quando Allan Kardec desencarnou, o Camille Flammarion é que foi designado para fazer o discurso de despedida, e ele, né, num trecho desse discurso, fala que fora Allan Kardec um homem de ciência, ele foi um cientista, né? Por isso que ele trouxe esse método científico do controle universal. Então, fora Allan Kardec, um homem de ciência, e de certo, diz o Camille Flammarion, não houvera podido prestar esse primeiro serviço e dilatá-lo até muito longe, como um convite a todos os corações, porque foram alguns anos de trabalho na doutrina espírita e ele desencarnou, e o trabalho é imenso. Então, foi um primeiro serviço que não atingiu no século XIX, e ainda hoje não atinge, todos os corações do planeta, mas foi o início. E aí diz o Camille Flammarion, ele, né, o Allan Kardec, porém, era o que eu denominarei simplesmente o bom senso encarnado. Então, nós somos muito gratos a esse grande missionário, Allan Kardec, que nos ajudou nessa codificação dessa doutrina que tanto nos ilumina, nos esclarece. Agradecemos a espiritualidade amiga por todo esse amparo, esses ensinamentos e essa ajuda. E nesse momento também, finalizando,
Eu gostaria de solicitar àqueles que estiverem nos ouvindo que levemos os nossos pensamentos até Deus, até Jesus e peçamos um amparo de misericórdia, um amparo a mais para todo o nosso planeta, para todas as pessoas que nesse momento estão passando por dificuldades de saúde, de desencarnes, dificuldades financeiras, emocionais. Senhor, socorre cada cantinho do nosso planeta, cada habitante do nosso planeta. E também, Senhor, abençoa nós mesmos, aos nossos lares e aos nossos familiares. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, queridos amigos. Uma boa noite.